Olá, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um vídeo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, que nos traz como título Honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Motivo de oração: ore para que a obediência aos pais seja algo constante em nossos lares. Isso é algo que percebemos em todos os níveis. Ponto de partida: honrar pai e mãe é mandamento e eu acrescentei com promessa. Isso aqui é o mais importante. Texto áureo: vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Colossenses 3:20. Isso vai se repetir depois em Efésios. Verdade aplicada: a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. Texto referência: Êxodo 20:12. Honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Marcos 7:10. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ou o pai ou a mãe, morra de morte. Efésios 6. Vamos entender aqui, tanto em 1 Pedro, até Timóteo, Colossenses e principalmente aqui em Efésios, nós temos as regras familiares. E elas estão mais extensas, mais bem delineadas, justamente aqui em Efésios. Então, vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Introdução: os primeiros mandamentos tratam da relação entre o homem e Deus, e os demais apontam para o relacionamento entre os seres humanos. O quinto mandamento trata de honrar pai e mãe com a promessa de uma vida bem-sucedida e de longevidade. Podemos dizer que aqui começa a chamada segunda tábua, e começa justamente falando da necessidade de honrar pai e mãe. Ou seja, para que comece a ter um bom relacionamento entre as pessoas, é necessário saber honrar, respeitar os pais. Primeiro tópico: a importância da honra no lar. O quinto mandamento trata do princípio da honra aos pais. Nele, Deus apresenta a importância da família e seu plano em preservá-la. Isso exige que cada filho contribua com sua porção de responsabilidade diante dos pais. 1.1. A família e a sociedade. O quinto mandamento trata da honra, um princípio que, praticado, pode de maneira poderosa transformar o contexto de nossa sociedade. Existe uma conexão muito poderosa entre a família e a sociedade, elas estão intrinsecamente ligadas. Não é apenas uma questão cristã, não é apenas uma questão religiosa, mesmo na área de sociologia, reconhece-se como a família ela é de extrema importância como núcleo básico da sociedade. 1.2. Os pais devem receber honra de seus filhos. Por que pais devem ser honrados? Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. Dar honra aos pais não significa apenas uma obrigação, mas deve fazer parte da vida de todo filho que entende o valor de um pai, como também já está lá em Malaquias. Devem ser honrados porque é da vontade de Deus que assim seja. Mas por que Deus quer que seja honrado? Como nós já dissemos, porque é o princípio para a boa estruturação de qualquer sociedade. Porque alcançaram esse status diante de seus filhos, porque antes de existirmos eles já estavam ali preparando tudo para a nossa chegada. Devem ser honrados porque é nossa responsabilidade. Em suma, nós viemos à existência através deles. Deus nos concedeu a capacidade de existirmos aqui na Terra através de nossos pais. Portanto, honrá-los e temê-los é como fazer o mesmo em relação a Deus. 1.3. Bons filhos são sempre presentes. Biblicamente, o quinto mandamento nos ensina que a melhoria na qualidade de vida necessariamente passa por nossa convivência como filhos. O amor é o alicerce da honra, do cuidado, da retribuição e principalmente do carinho que merecem receber por serem nossos pais. Não existem pais perfeitos, assim como não existem filhos que não precisem de melhores ajustes. Porém, bons filhos sempre estão atentos às necessidades de seus pais e sempre estão presentes quando exigidos. Uma coisa que eu lido constantemente na minha experiência como professor secular de ensino fundamental
É como alguns alunos, infelizmente, têm pais que estão longe de serem minimamente um exemplo. E sempre que nós temos Dia dos Pais, fica aquele constrangimento, porque são filhos que estão revoltados e não veem a necessidade de prestar qualquer que seja uma homenagem a seus pais. O que nós temos que entender é que pais, esses que não são espelhos, a melhor maneira de honrá-los é orar por eles, porque não existe ninguém que não possa ser modificado pela ação do Espírito Santo. Fazendo então um balanço do primeiro tópico, ensinei que o quinto mandamento trata do princípio da honra aos pais. Tópico 2, a honra está acima de tudo. A palavra hebraica para honra é kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. De kaved, dessa raiz, também vem kavod, quer dizer glória. Honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Ou seja, já que é da mesma raiz, kavod, glória, e kaved, dar peso ou honrar, podemos dizer que você honrar os seus pais significa que você lhes dá a glória devida. Obviamente não a mesma glória devida a Deus, mas é uma honra reconhecida. 2.1. A honra é uma atitude do coração. O quinto mandamento coloca a responsabilidade pelo sucesso da relação entre pais e filhos onde realmente pertence. Um aspecto que depende de nós. Embora não possamos escolher nossos pais, nem os mudar, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Então, se por acaso nós estamos lidando com filhos que não moram em lares evangélicos e esses pais estão longe de ser um exemplo, a melhor atitude é, pelo seu exemplo como filho, ele poder orar pelos seus pais para que esses pais possam ser ganhos para Cristo e possam ter uma vida modificada. Veja o que diz aqui em Provérbios 23, 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar a um sábio se alegrará nele. Alegre-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. 2.2. A honra é a base das boas relações. A maneira como nos relacionamos com os nossos pais afetará profundamente nossos relacionamentos com as pessoas e com Deus. Geralmente, pessoas que não tiveram uma boa educação, não tiveram um bom relacionamento com seus pais, vão ser pessoas de difícil trato social. De fato, a primeira vez que o casamento é mencionado na Bíblia é descrito como a condição de um homem que deixa seu pai e sua mãe e se une à sua esposa. Assim, o casamento é uma transferência, em certo sentido, uma continuação do relacionamento que começou com nossos pais. Deixar pai e mãe significa não estar mais debaixo dos cuidados que são requeridos para alguém menor de idade. Não significa que você vai abandonar seus pais, que você não vai cuidar deles na sua velhice. Porém, você agora vai dar continuidade a um novo lar. Você agora tem uma responsabilidade. Assim como seus pais tiveram responsabilidade por você quando menor de idade, agora você é responsável pelo seu próprio lar. É isso que significa deixar pai e mãe, não significa abandonar. Qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos em seu relacionamento com seus pais entrará no relacionamento conjugal com um sério revés e provavelmente terá problemas. Eu até diria aqui, certamente terá problemas. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. 2.3. O peso da honra. Se honrar produz bênção sobre a vida dos filhos, a desonra certamente trará muitos males. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em muitos lares em nossos dias. Isso está generalizado. A Bíblia traz um forte alerta para as últimas gerações, onde os filhos se tornariam problemáticos demais. Está claro que Deus considera a desonra aos pais como um dos piores pecados que se possa cometer, como nós encontramos aqui em Provérbios 19:26. O que aflige a seu pai ou afugenta a sua mãe, filho é quem envergonha e desonra. Fazendo então um balanço no tópico 2, eu ensinei que honrar os pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades.
Vamos agora ao tópico 3. Lições relevantes acerca da honra aos pais. Deus honra e abençoa os crentes que guardam este preceito de maneira especial. A promessa tem a ver com as bênçãos de Deus e seu cuidado por nós nesta vida. Afinal, as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus, é o certo e agradável ao Senhor. E eu acrescento aqui, é a vontade de Deus, é agradável ao Senhor, porque isso é o melhor para nós. Eu sempre digo isso, Deus não nos pede nada que seja absurdo ou que seja contra o nosso bem. Tudo que Deus pede de nós é para o nosso próprio bem. 3.1. A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. As crianças que honram e respeitam seus pais aprendem com seus ensinos, experiência e maturidade. Isso resulta em evitar muitos dos erros e falhas mais comuns em vida. A melhor maneira de evitar os erros da infância e da juventude é obedecer a esse mandamento. Os pais, eles trazem toda uma bagagem, como nós vamos ver aqui em Provérbios 4. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. 3.2. A autoridade divina é a base de toda autoridade humana. As Escrituras revelam que o Senhor Deus, em sua soberania, de acordo com seu plano para a humanidade, estabeleceu a família, o governo civil e a igreja. Essas instituições foram ordenadas por Deus e colocadas em posição de autoridade para cumprir propósitos específicos, isto é, para a proteção, bem-estar e bênção dos seres humanos. As pessoas que não aprendem a obedecer aos pais, mais tarde têm problemas com todo tipo de autoridade. Isso é um fato. 3.3. Jesus Cristo, maior exemplo de sujeição e obediência. O título desse subtópico pode causar surpresa, afinal Jesus Cristo é Senhor. Contudo, antes de iniciar o seu ministério na terra, a Bíblia revela que Jesus era submisso a José e Maria como um filho consciente e cumpridor dos seus deveres. Isso no plano humano, mas até no plano divino, notem que, de acordo com a Trindade, Jesus ele é filho para ensinar a obediência e o respeito ao Pai. Fazendo-se semelhante aos homens e sendo um judeu, Jesus foi identificado como carpinteiro e filho de carpinteiro. Quando na cruz, sofrendo como Cordeiro de Deus, não estava indiferente à sua mãe, pois a Bíblia diz, vendo ali sua mãe, e ele pediu para que o apóstolo João cuidasse de sua mãe. Fazendo então um balanço do tópico 3, eu ensinei que as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus, é o certo e é agradável ao Senhor. Conclusão: considerando que somos discípulos de Jesus e, consequentemente, povo de Deus, que o Espírito Santo ajude a cada filho a obedecer e honrar seus pais, convicto de que são atitudes e condutas corretas e que agrada ao Senhor, como revelado nas Escrituras. E assim, nossas famílias sejam autênticas agências de promoção de valores que contribuam para uma sociedade mais justa, o bom testemunho cristão e no contínuo processo de edificação da igreja para a glória de Deus. E que assim Deus nos abençoe.